A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Esta é uma obra missionária sem fins lucrativos, levando as boas novas de paz, boas novas de salvação em Cristo Jesus a povos, tribos e nações. Missões estão no coração de Deus. Missões se fazem indo, orando ou contribuindo. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E para você que quer semear ou contribuir na obra missionária, contato via WhatsApp 699-9324-0238 ou 699-9324-5661. É a palavra do Evangelho. A palavra pregada em grupos de WhatsApp e os sinais que seguirão aos que crerem no Brasil e no mundo. Brasileiros espalhados mundo afora, compartilhando a mensagem da cruz. Boas novas de salvação, boas novas de paz. Em Cristo Jesus, o Espírito Santo, o Consolador dos aflitos, restaura o caído e levanta do monturo o necessitado. Aleluia, glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 10, versículos 6, 7 e 8. Mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Primeiramente, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembrai-vos dos domésticos da fé. Fazei o bem sem olhar a quem, de graça recebestes, de graça dai. É preciso fazer a obra e devemos realmente ir, obedecer a voz do ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz do ide. Porém, antes de ir do outro lado do mundo, ou por todo mundo pregando o evangelho, lembrai-vos das ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembrai-vos dos domésticos da fé. Lembrai-vos daqueles que moram do lado da tua casa, talvez o seu vizinho. Praticai o bem sem olhar a quem. O testemunho, as atitudes, elas falam muito mais do que palavras. E quando você faz a obra de Deus, você é uma pessoa diferente. Então vidas são transformadas pelo poder do Evangelho da salvação. Porém, lembrai-vos primeiramente dos domésticos da fé. Oh, aleluia. Gálatas 6, 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, os domésticos da fé. Fazei o bem sem olhar a quem, meu irmão. Não vos canseis de fazer o bem, faça verdadeiramente, mas vos lembre dos domésticos da fé. Lembrai-vos daqueles que precisam, que estão ao teu lado. Muitas pessoas usam de subterfúgios para não ajudar, para não fazer, para não estender as mãos. E dizem bem assim, não, Deus me chamou para pregar a todo mundo. Do outro lado do mundo, eu não fui chamado para pregar aqui na minha cidade. Quando você precisa mesmo fazer a obra, onde você está, Deus quer te usar, é aí mesmo. E o tempo de ouvir a voz do ide é o agora. É tempo de paz, tempo de salvação, tempo de pregar a palavra. Fazei o bem, não vos cansei de fazer o bem, porque no tempo oportuno você vai ser recompensado por aquilo que você fez. A lei da semeadura, ela é infalível. Se você semear a boa semente, você vai colher. Se você semear, você vai colher. Então semeia a boa semente, faça a obra do Senhor. Gálatas 1:9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, seja amaldiçoado. O evangelho sempre vai ser o evangelho, ele não muda. Então não tem como se pregar um evangelho diferente.
O evangelho sem cruz não existe. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem se lembrar de órfãos e de viúvas, sem fazer a obra de Deus. Este é o evangelho. E o evangelho não são apenas meras palavras, mas é o poder de Deus. É a manifestação do sobrenatural de Deus na terra, através da vida de pessoas. E é você mesmo que Deus vai usar. Houve uma mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus com um unguento caríssimo. E então ela chorava, molhava os pés do Senhor com lágrimas, enxugava com os seus cabelos. E os discípulos olhando e viram, por que ela está fazendo isso? Não poderia ela vender este unguento que é tão caro e dar aos pobres? Não poderia ela vender e dar aos pobres? Esse foi Judas Iscariote. Aleluia! Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 12, versículo 4 e 5. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simeão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? E ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Judas não estava nem aí para os pobres. Judas nem se importava com a caridade ou se importava com os pobres. Quando ele fala, não poderia vender por 300 denários este unguento e dar aos pobres, você ia ajudar mais pessoas, né? Então quando ele fala isso, ele realmente estava preocupado em roubar, tirar o dinheiro do alforje, porque era ele quem carregava a bolsa de dinheiro, era Judas Iscariotes. Então Jesus respondeu, veja, João 12, 8, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, o que é necessidade é necessidade, o que não é, não é. Eu vejo pessoas que quando precisam de uma bênção, receber algo da parte do Senhor, procuram sacerdotes, obreiros, pastores, fazem campanha. Pastores ficam acordados até pelas madrugadas, orando em monte, apresenta a vida da pessoa, ora pela pessoa. E quando a pessoa recebe a sua bênção, vai lá e pega o seu dízimo, talvez divide em 10 partes e dá para um, para outro. Pessoas que nem ajudaram, nem oraram por ela, não subiram o monte, não ficaram sem comer, não jejuaram, não fizeram nada. E essas pessoas então pegam aquilo que era para ser bênção para a sua vida e reparte. Uns dizem bem assim, vou pegar o meu dízimo, vou comprar tudo em cesta básica, vou dar aos pobres. Tudo bem, é uma atitude, você quer ajudar, ajude, mas lembrai-vos dos domésticos da fé. Lembre-te daquele que esteve ao seu lado quando você mais precisou, quando você estava quebrado, quando você estava numa situação tão difícil. Lembra daquele pastor que orou por você? Lembra daquele pastor que esteve subindo o monte junto contigo? E lembre-se que ele é um servo de Deus, ele come, ele veste, ele tem família. O dízimo é o voto. Cuidado com que você faz voto, com que você faz alianças. É preciso ser cuidadoso com tudo isso aí. Se você quer que Deus te honre aquela pessoa que esteve ao seu lado em um momento tão difícil, quando você mais precisou, aquele sacerdote que esteve contigo. Lembra-te. Livro de Gênesis 14, 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, nosso pai da fé, deu o dízimo, que é 10% de tudo, a Melquisedeque. Por que Abraão fez isso? Abraão entregou o dízimo, Melquisedeque o abençoou. Meus irmãos, a bênção de um sacerdote verdadeiro, de uma pessoa íntegra que anda na presença do Senhor, ela pesa muito no mundo espiritual. Se você quer que Deus te abençoe, se você quer ser honrado na sua vida financeira, honre aquela pessoa que orou por você.